Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pi é a nossa saudação matemática. Meu nome é Alex Duarte e nós vamos continuar com geometria métrica e de posição, ou seja, sólidos tridimensionais. E nós vamos ver a segunda parte sobre esfera. Na primeira parte, a gente definiu o que é uma esfera, definiu o que é uma superfície esférica e vimos os nomes de vários pedaços da esfera e também relações com equador, meridiano, essas coisas. E falamos até um pouquinho de história da matemática. Na parte 2, eu vou começar falando alguma coisa antes de mostrar para vocês a área da esfera de raio R. O nosso objetivo vai ser achar uma fórmula para a área da esfera de raio R. Mas antes disso, eu gostaria que a gente lembrasse algumas coisas. Então vamos começar com a revisão de algumas fórmulas de área da geometria plana. A mais simples delas é, sem dúvida, a área do retângulo. Então você está vendo na figura um retângulo, ou seja, um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, né, e tem os 4 ângulos de 90 graus, mas os 4 lados não são iguais, né, só os lados opostos que são iguais. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura, que também vai coincidir com a fórmula da área do paralelogramo. A segunda figura aqui é um caso particular do retângulo, que é o quadrado. Né? Então, continuamos com os lados opostos paralelos e de medidas iguais, continuamos com os 4 ângulos internos de 90 graus, só que agora a base coincide com a altura, sendo chamadas aqui de L maiúsculo. Né? Então, é a mesma ideia, né? Vai ser base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base é L, a altura também é L, vai ficar L vezes L, ou seja, lado ao quadrado. Perfeito? Temos também a área do losango, né? Então a diagonal maior é D maiúsculo, a diagonal menor é D minúsculo, e a área do losango é o produto das diagonais sobre 2. Olha lá, ó, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Pessoal, o objetivo não é ficar decorando essas formas, tá? O objetivo é a gente evoluir as ideias até chegar na fórmula que nós queremos hoje. Área de um triângulo qualquer, esta provavelmente você se lembra. Base vezes altura sobre 2. De onde que vem esse sobre 2? É porque dá para você juntar 2 triângulos para fazer um paralelogramo. Então a área do triângulo é metade da área do paralelogramo correspondente. Então, base vezes altura sobre 2. Não sei se você sabe, mas esta é apenas uma das fórmulas da área do triângulo. Por exemplo, se o triângulo for retângulo, fica até mais simples, porque o que acontece no triângulo retângulo? Né? A base e a altura podem ser tomadas como sendo os catetos, já que, olha a marcação lá na figura, o ângulo entre os catetos é sempre de 90 graus. Então, base vezes altura sobre 2, que é a mesma fórmula que a gente já viu, no caso do triângulo retângulo, você pode pensar assim, cateto vezes cateto sobre 2. Aproveitando do fato que o ângulo entre os catetos é sempre de 90 graus. Então, você não vai ficar decorando um monte de fórmulas, né? Procure fazer analogias para você ter que guardar a menor quantidade possível de informação. Lembre que matemática já é muita informação. Bom, e aqui estão diversas outras versões da fórmula da área do triângulo. Na primeira figura ali, ó, que a gente já viu, base vezes altura sobre 2. Na segunda figura tem uma fórmula curiosa que só envolve as medidas dos lados do triângulo. Então, olha só, um lado é A, o outro é B, o outro é C. Alex, o que é esse P minúsculo que está na figura? É o semiperímetro. O que é semiperímetro? Né? Como o prefixo diz, né? Semi, metade, metade do perímetro. Soma os lados, divide por 2. Está vendo lá? Ó, o P é igual a mais B mais C, que é a soma das medidas dos lados, tudo sobre 2. E aí tem essa fórmula aí para a área envolvendo o semiperímetro. Raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. De novo, o objetivo não é você ficar decorando isso, é você saber que existe uma fórmula da área do triângulo que envolve apenas as medidas dos lados. Na outra figura, na terceira figura aí da parte de cima, nós temos a área de um triângulo equilátero. É o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E na quarta e última parte da figura, né,
Observa, nós temos um lado de medida A, outro lado de medida B, e alfa é a medida do ângulo formado entre esses lados. Está vendo na figura que o alfa está entre o lado de medida A e o lado de medida B? Então, qual que é a fórmula? 1 meio de A vezes B vezes o seno de alfa. Né? 1 meio de uma medida vezes a outra vezes o seno do ângulo entre eles. Na parte de baixo, nós temos ainda aqui, ó, na geometria analítica, que a gente viu, né, já viu no PET, uma fórmula no caso em que o triângulo é dado pelas coordenadas dos vértices. Um vértice é XY, o outro é ZW e o outro é TU. Então, não sei se você lembra da matemática do segundo ano do ensino médio, a área é metade, né, do módulo de um determinante, que é feito assim, ó, XY1, ZW1, TU1. Na outra parte da figura tem uma fórmula relacionando a área do triângulo com o raio do círculo inscrito, ou seja, o círculo que está dentro do triângulo, encostando nos lados do triângulo, que é o semiperímetro vezes o raio. E finalmente a última figura já é com o círculo circunscrito, ou seja, o círculo que está do lado de fora, passando nos 3 vértices. A área é A vezes B vezes C sobre 4R. Só para você saber que existem várias fórmulas de área do triângulo. E o trapézio? Essa é a mais chata de lembrar, né? A base maior é B maiúsculo, a base menor é B minúsculo, a altura é H. Qual que é a mesma área do trapézio? Base maior mais base menor, tudo junto entre parênteses, tudo isso vezes H, que é a altura, dividido por 2. E aí aconteceu uma coisa, né? Desde o ensino fundamental e depois do ensino médio, você viu um dia a fórmula da área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. E aí foi a primeira vez que você calculou a área de uma figura delimitada por uma curva. E quando isso acontece, né, geralmente aparece o π na fórmula. Olha que interessante. Então eu quero exatamente, né, além de fazer revisão, chamar a sua atenção. Primeira vez que você calculou uma área envolvendo uma curva. Aí aqui no PET mesmo, a gente veio para a geometria espacial, onde a gente viu fórmulas de área e vimos também fórmulas de volume. Vamos fazer uma revisão rápida? A área do prisma, a gente né, fez o seguinte, ó, tem 2 bases e tem o lado. Aqui está o prisma planificado, ok? Então você também não vai ficar decorando essa fórmula. Olha só, qual que é a área total? É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque no prisma você tem 2 bases, entre aspas, a base de baixo e a base de cima. E o mesmo fenômeno acontece no cilindro, que ele também tem a área lateral e tem 2 bases, a base de baixo e a base de cima. A área total também vai ser a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Né? O que muda de um para o outro? Que no prisma a área lateral é a área desses retângulos aí, e a área da base depende da figura da base, um pentágono no exemplo. Ao passo que no cilindro, a área lateral é um retângulo só, e a área da base é a área de um círculo, ok? Então, esta fórmula geral que vale para o cilindro e para o prisma, a área lateral mais 2 vezes a área da base se desdobra em fórmulas diferentes. E quando o sólido tem uma ponta, né, a base e uma ponta, nós vimos também a área do cone reto é a área lateral mais a área da base, sem o 2. Por quê? Né, tem o lado do cone, mas só tem uma base. A base circular, no caso. Gente, estou fazendo aqui na ordem do PET, tá? Essa é a ordem em que a gente viu as informações. E lá no PET eu até mostrei para vocês uma fórmula para a área total do cone reto. E, finalmente, a área da pirâmide. Né? A pirâmide também só tem uma base, não tem a outra. É um sólido com base e com ponta. Então, de novo, a área total é a área lateral mais a área da base. Bom, então o que a gente observa? Essas abordagens da geometria espacial, elas vêm da geometria plana. A gente está sempre recortando esses sólidos, fazendo cortes, fazendo projeções para cair nas fórmulas bidimensionais, né, nas figuras bidimensionais que a gente já conhece. Então, na verdade, a gente estuda a geometria 3D, né, com um pé ou com um olho na geometria 2D, para a gente poder se apoiar nela. Mas como calcular a área de algo tão redondo como uma esfera? Bom, aí pode ser difícil. Então, eu vou pedir para você um favor, tá? Por enquanto,
acredite no seguinte: o volume da esfera é V igual a 4/3 de πr ao cubo. Alex, por quê? Na próxima aula eu vou mostrar de onde que vem essa ideia do volume da esfera, né? De maneira independente da aula de hoje. Então eu peço que você acredite nesta fórmula por enquanto, porque nós vamos usar essa informação. E depois eu vou mostrar de onde que ela vem. Como que você calcula o volume de uma coisa como isso que está na figura? Nós temos uma região que é irregular na figura. Parece o quê, hein, gente? Parece um bife, né? Não sei. Mas então, ó, a área A é a área da região e você observa que embaixo tem outra região paralela, tá? É exatamente a mesma ideia do prisma, só que você não tem agora uma coisa regularzinha, bonitinha. Não é um polígono que você tem aqui, você tem uma região qualquer. De qualquer forma, a gente mantém um princípio. A área vezes a altura, que é x, né? A área da base vezes a altura vai dar o volume. Se você isolar a área nessa expressão, ó, o x está multiplicando e passa dividindo, a área é o volume dividido pela altura x. Então, guarde essa informação que nós vamos usar daqui a pouco. Bom, então, qual que é a ideia? Eu fiz uma esfera dentro da outra esfera. Né? A esfera menor tem raio R minúsculo, a esfera maior tem raio R maiúsculo. E a diferença, que olha na figura, por favor, a espessura dessa casca é x. Ou seja, o R maiúsculo é igual ao R minúsculo mais x. Perfeito? Vamos calcular o volume da esfera maior pela fórmula que eu apresentei para vocês. O V maior é 4/3 de π R maiúsculo ao cubo. Da mesma maneira, o volume da esfera menor é V menor 4/3 de π R minúsculo ao cubo. Ok? Mas como a gente sabe isso aqui, ó, que o R maiúsculo é o R minúsculo mais x, dá para a gente jogar na fórmula. Olha só, na fórmula lá 4/3 de π R ao cubo, eu troquei o R maiúsculo por R mais x elevado. Então nós vamos fazer essa conta até o final. Não, que preguiça, não preocupa não, a álgebra vai nos ajudar. Vamos ter um pouquinho de paciência. R mais x ao cubo é R mais x vezes R mais x vezes R mais x, que você está vendo aí. Né? Continuando, você repara que de um slide para o outro eu costumo repetir a fórmula, a última linha anterior, para a gente não perder a referência. O que eu fiz? Nesses dois parênteses da direita, eu fiz a distribuição aí, eu fiz o chuveirinho. R vezes R, R ao quadrado, mais R vezes X, RX, mais X vezes R, RX de novo, já que a ordem não importa, mais X vezes X, X ao quadrado. Então, fiz a distribuição nos dois parênteses da direita. E na sequência, o que a gente pode fazer? Rx mais Rx a gente reduz para 2Rx, ok? Os semelhantes. Então ficou assim, 4/3 de π vezes o primeiro parênteses, que já estava lá, R mais x, vezes R ao quadrado mais 2Rx mais x2. Agora nós vamos chuveirar novamente. Então acompanhe comigo, por favor. Ó. Primeiro R. R da esquerda com todo mundo do lado direito. R vezes R2, R ao cubo, mais R vezes 2Rx, 2R ao quadrado, x, mais R vezes x ao quadrado, Rx2. Agora vamos distribuir o x da esquerda com todo mundo do lado direito. X vezes R ao quadrado, R2x, mais x vezes 2Rx, 2Rx ao quadrado, mais x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então está repetido aqui, ó. E agora eu vou juntar os semelhantes. Observe que o R3 lá do início dos parênteses está sozinho. 2R2x, que é o segundo ali, com lá embaixo, ó, o R2x, deu 3R2x. De maneira semelhante, o Rx2, que está na primeira linha, com o 2Rx2, que está na segunda linha, deu 3Rx2. E, finalmente, o x ao cubo está sozinho, mais x ao cubo. Então, esse aí é o volume maior. O que nós vamos fazer com isso? Observe, então, que essa casca aqui de espessura x, qual que é o volume dela? Vai ser exatamente o volume da esfera maior menos o volume da esfera menor. Ou seja, você está pegando essa esfera grandona aqui, ó, de raio R maiúsculo, e está fazendo nela um buraco que também é uma esfera de R minúsculo, sendo que os centros da esfera coincidem, né? O centro da esfera maior é o mesmo centro da esfera menor.
E x é exatamente a diferença, é a espessura dessa casca. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos achar o volume. Então, o volume, né, da casca, entre aspas, é o quê? O volume maior menos o volume menor. Mais um pouco de paciência, tá, com a conta. Eu sei que essa álgebra é um pouco chata, né, mas espero que o resultado final compense. Daqui a pouquinho a conta acaba, lá, ó. O volume maior é 4/3 de π, que multiplica, abre parênteses, r ao cubo mais 3r ao quadrado x mais 3rx ao quadrado mais x ao cubo, fechou parênteses, menos o volume menor, que é 4/3 de π r ao cubo. Repara que agora o R maiúsculo sumiu, só tem R minúsculo. Pessoal, veja só, nessa diferença aqui, né, os dois membros, né, têm o 4/3, então eu posso colocar o 4/3 em evidência. Os dois têm o π, eu posso colocar o π em evidência. Colocando 4/3 de π em evidência, sobrou lá nos parênteses r ao cubo mais 3r ao quadrado x mais 3rx ao quadrado mais x ao cubo menos r ao cubo. Alex, o que você ganhou com isso? Veja lá dentro dos parênteses, começa com r ao cubo e termina com menos r ao cubo. Então, nós podemos cortar o r ao cubo dentro do parênteses no início com o menos r ao cubo no final. Ou seja, agora é a hora boa, né, gente? Vai começar a simplificar. Então, ó, cortei o r ao cubo com menos r ao cubo, deu só as três parcelas ali, ó. 3r ao quadrado x mais 3rx ao quadrado mais x ao cubo. E a gente observa agora, né, que o x aparece em todos. Então, eu vou tirar um x de cada um para colocar em evidência. Então, ó, 3r ao quadrado x, tiro o x em evidência, sobrou 3r ao quadrado. 3rx ao quadrado, tirou 1x, sobrou 3rx. X ao cubo, tirou 1x, sobrou x ao quadrado. E na última expressão, eu escrevi todo mundo junto no numerador e o denominador 3. Bom, o que nós vamos fazer agora para achar a área que a gente quer? Nós temos que fazer duas coisas, né? Lembra que a área é o volume sobre x, que a gente fez lá, né, naquela figura do bife, e eu falei com você que a gente ia usar? Peguei essa expressão do volume que a gente achou e dividimos por x. Lembrando que esse x nada mais é do que x sobre 1. Como que divide fração mesmo, gente? Pega a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, ficou assim, ó. Essa expressão toda vezes 1 deu ela mesma. Nos denominadores, 3 vezes x deu 3x. Agora eu posso cortar o x de cima com o x de baixo. Finalmente ficou 4π vezes o parênteses sobre 3. E o que falta fazer? Isso aqui é a área daquela casca, como se você fosse pintar aquela casca por dentro e por fora. Só que ela está muito grossa, né? A área da esfera é infinitesimal, é como se fosse uma casca de espessura zero. Observa na figura o que acontece. Está vendo lá o x, que é a espessura dessa casca? Na figura da esquerda para a direita, quanto mais o x diminui, mais você tem uma casquinha mais fina, cada vez mais fina. No limite, né, quando você tiver o x igual a zero, você vai ter uma casca de espessura infinitamente pequena. E aí você não vai ter mais a casca de dentro e a casca de fora para pintar, é como se fosse uma coisa só. Então, nós vamos pegar essa expressão e colocar o x igual a zero. Então, o que aconteceu? Olha lá, ó, o 3rx virou 3r vezes zero, que é zero. E o x ao quadrado virou zero ao quadrado, que também é zero. No final, ficou 4π vezes 3r ao quadrado sobre 3. Corto o 3 de cima com o 3 de baixo, a área da esfera, finalmente, é 4π vezes r ao quadrado. Então, com tudo isso, né, todos esses raciocínios e toda essa revisão, a gente conseguiu chegar numa fórmula para a área da esfera. É daí que vem, então, essa expressão que você vê. Eu vou deixar aí para você alguns exercícios envolvendo a área da esfera, inclusive um exercício do PET 5, né, para te ajudar, e depois um outro exercício também envolvendo regra de 3, para você treinar o uso dessa fórmula da área da esfera. Perfeito? E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos aí sim mexer com o volume da esfera, que é uma informação que nós usamos hoje e que não ficou justificada. Essas aqui são as nossas referências, ok? Obrigado pela sua paciência, especialmente nesses cálculos todos que nós fizemos nessa aula. E na próxima aula a gente se encontra. Muito obrigado.